Olha, Josias, esse é um tema importante. Eu tenho dito sempre, até aquele episódio, até aquela transformação do presidente, ameaçando a democracia, ameaçando a realização das eleições, se o Congresso não votasse a mudança no sistema de apuração brasileiro, uma série de ameaças do presidente que foram crescendo com o tempo, não é? Até ele, publicamente, no dia 7 de setembro, uma data importante, num comício ao lado de ministros, dizer que, a partir daquele momento, ele não iria mais respeitar as decisões do judiciário. Então, eu que até 2 meses atrás não estava vendo nenhum motivo para impeachment, e não estava mesmo, impeachment é algo muito sério. Eu acho que o presidente, o bom, o saudável para a democracia, é que o mau presidente, e eu entendo que o Bolsonaro esteja sendo um mau presidente, seja afastado pelas urnas, até porque o eleitor precisa aprender a votar. Mas, a partir daquele momento, ficava claro para mim que estava nascendo fatos concretos para que pudéssemos abrir um processo de impeachment. Comecei a manifestar, e as minhas manifestações, eu tenho certeza absoluta que elas tinham o respaldo importante de instituições importantes do Brasil, seja nos meios de comunicação, sejam públicas, seja a sociedade civil, e com o tempo diversos partidos que ainda não estavam defendendo esse processo passaram a defender, e ficou esse processo tão claro, tão fortalecido de mobilização a favor do impeachment, que o presidente recuou. Não é? Eu acho que a carta em si, ela foi a maneira de se apresentar esse recuo, não é? Porque o importante é que ele recuou. Na hora que ele recuou, e eu disse, Josias, em algumas entrevistas, no próprio dia 7, se não me engano, foi até na TV Cultura a primeira, que o presidente ele tinha dois caminhos. Ou ele ia sofrer um impeachment, ou ele ia ficar desmoralizado e pedir desculpas. E ele seguiu para a desmoralização e para o pedido de desculpas. A partir desse momento, eu volto a dizer, e no dia de hoje, eu não vejo hoje nenhum fato concreto apontando para o impeachment. Tem a CPI, que ela tá em fase final já, vai ter seus apontamentos, seus desdobramentos, eu não conheço ainda detalhes do seu relatório, mas tudo num processo que ainda vai se arrastar por alguns meses. Naquele momento eu defendia uma abertura imediata, não é? E estava tão consolidada essa tese que o presidente recuou. Mas o Hoje, senhor realmente, não, Josias, o senhor não enxerga que o presidente Bolsonaro teria cometido crimes, como vários já enxergam isso, crimes de responsabilidade, inclusive relacionados à pandemia? O senhor mesmo, no abre dessa entrevista, falou sobre as aglomerações que ele provocou, sobre o não uso de máscara, enfim, esses crimes que são apontados, inclusive nas investigações da CPI, que para muitos juristas são crimes que já são claros ali de serem observados. Na sua análise, esses crimes não foram cometidos? O senhor não enxerga crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro? eu tenho conversado com os principais juristas brasileiros, com políticos, como eu disse aqui ao longo da entrevista, que fazem política com P maiúsculo, o que todos me dizem, e eu também acho, a minha convicção, que se o presidente não tivesse feito a transferência de recursos para os estados e municípios, era muito mais forte a possibilidade de um impeachment por conta da situação na pandemia. O que o desgastou na pandemia foi a sua postura pessoal, não é? E a ineficiência e talvez corrupção no Ministério da Saúde. É isso que está trazendo um desgaste muito grande. Então, alguns juristas que eu também converso, tem alguns também que defendem, mas na sua grande maioria, eles entendem que não existe ainda uma clareza no fato concreto em relação à pandemia do presidente, salvo agora essas investigações da CPI que possam eventualmente apontar algo dele pessoalmente que justifiquem. Mas do ponto de vista político, a sua condução na pandemia foi um desastre, né? Foi um desastre. A sua postura, o seu exemplo, as suas frases, as suas brincadeiras, não é? O seu desprezo. Eu participava outro dia de um almoço onde tinha uma pessoa muito querida, tinham vários, e todos no almoço rejeitando um segundo turno Lula-Bolsonaro. E uma das pessoas, com os olhos com bastante emoção, né, com lágrimas, que surpreendeu todos nós, dizendo que nunca votou no PT, que não era petista, mas que não tinha como voltar
em alguém que é responsável pela morte do seu pai e do pai da sua filha. Então, e nós não podemos esquecer que nós temos no Brasil 600 mil mortes praticamente, infelizmente, em alguns dias vamos atingir esse número, e existem estudos que mostram que cada morte ela impacta entre familiares, vizinhos, colegas de trabalho, amigos de infância, na média 100 pessoas. E nós temos 60 milhões de pessoas que têm realmente um desprezo muito grande pela postura pessoal do presidente Bolsonaro e também pela postura pessoal do governador Dória. Aqui em São Paulo, o número menor, porque Então, são 60 milhões de brasileiros. No estado de São Paulo, eu não sei, não me recordo agora o número de mortes. então a punição vai ser nas urnas, na sua análise. Agora, se realmente o processo de impeachment for adiante no Congresso, o PSD deve votar contra o impeachment? Ou não significa a sua fala aqui de não ir para frente no pedido de entrada do processo de impeachment, isso não significa necessariamente que o partido vai votar contra o impeachment? Não, você precisa saber qual o motivo do pedido, né? Hoje não tem, então eu não posso me manifestar, nem o partido. Hoje não tem um motivo concreto, né? Não apareceu. E se aparecer um motivo concreto, o PSD estará a favor do impeachment, sim, e eu também, pessoalmente. Isso posso lhe afirmar.